você nesse culto da família. Glória a Deus. Amém, tio. Gente, que alegria poder estar aqui com vocês essa noite. Culto da família. Eu tenho, como que esse chamado, né? Lá na minha casa, a gente sempre, toda a nossa casa, a gente sempre serviu a Deus. Você vê aqui meus tios, a vida deles no altar, Gabi, Marquinhos florescendo para Deus. E essa é a nossa história. A gente não tem uma história muito diferente do que a gente vive aqui no altar. Sempre que a gente se encontra, a gente tem um tempo de oração. Sempre que a gente se encontra, a gente fala das coisas de Deus. E assim, é como que realmente um legado poderoso que eu carrego e que eu hoje passo para os meus filhos. Se essa é a herança que eu posso deixar para eles, essa será a minha maior alegria. Deixar sobre eles um legado de viver no altar do Senhor, porque aqui é lugar de proteção, aqui é lugar de renovo, aqui é lugar de cura, é no altar que é lugar de provisão, de prosperidade, de sucesso, de avanço. Não existe outro segredo, outro código, outra chave. É na presença do Senhor onde as portas fechadas se abrem, e a porta que Deus abre ninguém pode fechar. É na presença de Deus que diagnósticos são transformados. É na presença do Senhor que aquele que está ferido é curado, mas aquele também que feriu recebe perdão e é renovado, reintegrado. É na presença de Deus que a nossa história é ressignificada. E o rumo que estava sendo desenrolado e você sem forças para frear o carro, o Senhor pega e toma a tua frente, guerreia por você. E quando você vê aquilo pelo qual você orava há anos, você está diante dos teus olhos com aquela situação resolvida e você não sabe explicar. Você só pode dizer: eu vivi milagre, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É no altar e não vai ter outro lugar. Ele é a verdadeira e única fonte para nós e sempre vai ser. Então você está no lugar certo numa noite de família, porque todos nós temos família. E todos nós sabemos o desafio que é. Porque é como uma plantinha, você vai deixá-la ali e ela vai morrer, ela vai secar, ela vai ficar feia, não vai dar fruto. Daqui a um tempo você vai precisar retirar ela do ambiente. Mas aquilo que você cuida, aquilo que você investe atenção, tempo, floresce. E essa noite você está regando aí a tua maior semente, a tua semente mais poderosa, que é a tua família. Porque a verdade é que um homem que tem sucesso financeiro, mas não tem a sua família lá, falta uma parte. O homem que ele tem sucesso no trabalho, mas ele não tem com quem compartilhar essa alegria, falta uma parte, fica faltando. Mas quando a gente tem a nossa casa em volta, às vezes você está ali repartindo um pão, às vezes você está ali só rindo, só conversando, lembrando de coisas antigas, e é tão renovador. E juntos nós construímos o nosso futuro, e juntos nós estamos na presença do Senhor. Que alegria para mim ter meus filhos aqui comigo, minha mãe. A gente sempre envolve a nossa casa em tudo que a gente pode. E é um alerta: envolva a tua família em tudo que você faz. Não deixe que o teu trabalho te tire do meio da tua família. O teu ministério te tire do meio da tua família. O teu sucesso financeiro te tire do meio da tua família. Não vai valer a pena. Nunca vai valer a pena sacrificar a tua casa por algo. Porque o propósito poderoso de Deus na tua vida passa pela tua casa. Toca na vida dos teus filhos, tem a ver com a tua família. Então você está no lugar certo, na hora certa. Essa é a casa do Senhor, a família da fé. Você está feliz de estar aqui essa noite? Glória a Deus. O tema que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite se chama: Eu não sabia que eu era eu. Eu não sabia que eu era eu. E eu quero ler com vocês Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 4. Eu botei a foto aí, eu não sabia que eu era eu, a mulher se olhando no espelho. O pessoal da mídia, se puder me ajudar. Você pode colocar a primeira foto e depois a gente vai para Jeremias 1. Ou então a gente faz o inverso. A gente começa no texto. Jeremias 1, 4. A palavra de Yahvé chegou a mim com a seguinte convocação: Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta às nações. A minha referência, a minha Bíblia, a minha versão, ela diz: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, te conheci. E a minha pergunta para cada um de nós essa noite é: o quão parecido
hoje sou com aquilo que Deus conheceu antes de me formar no ventre da minha mãe. Porque o Senhor te viu, Ele te conheceu antes que Ele te colocasse no tempo cronológico. Antes que o teu calendário começasse a contar, o Senhor te conheceu, é o que Jeremias vai nos dizer. Eu tenho um vídeo que eu trouxe para a gente passar. Você podia me ajudar a passar aquele vídeo? É uma galera muito legal que eles estão usando a inteligência artificial, para usar coisas da Bíblia. E eles traduzem um pouco com as imagens. E está sendo bem bacana, porque visualmente, olha, como as pessoas imaginam que foi a criação de Adão. E como a Bíblia descreve isso, como isso foi, ou como isso pode ter sido. Eu acho tão legal essas coisas visuais, porque às vezes a gente romantiza a Bíblia. E disse Pai, o Filho e o Espírito Santo: façamos o homem. E a gente pensa que foi uma coisa assim. A gente pensa que foi só um negócio assim. Vou botar isso daqui para lá. Pronto, botei. A gente precisa entender a presença de Deus ali, tocando o barro, tocando a terra, tocando o pó, fazendo do pó essa coisa extraordinária que eu sou, que você é. Mas sabe qual é a grande questão? É que quando a gente nasce, é como se a gente recebesse um óculos. E à medida da nossa história, pessoas vêm e começam a rasurar esse óculos. Não, mas olha só, mas você é muito pequena, muito magrela, riscou. Não, mas olha só, você menina, você é muito agitada, não vai dar certo nada na sua vida, você estava nada. Tudo por onde passar vai ser bagunçado, confuso. E só você sabe as frases que você vem ouvindo ao longo da sua jornada, da sua história, e como tudo aquilo foi deturpando a visão que você poderia ter do seu futuro. A visão daquilo que você poderia se tornar e aonde você poderia chegar. E à medida que você ia crescendo, cada pessoa que vinha, pessoas de autoridade, pessoas que você respeitava, pessoas que às vezes você admirou e que vieram e falaram assim: mas você também não presta para nada, né? E te decepcionaram e te feriram. E é como se aquilo fosse se tornando uma rasura na forma como você vê a vida. E à medida que você vê agora tudo distorcido, você vai guardando aqueles grandes sonhos. Você fala assim: realmente não tem por que eu sonhar com isso, porque realmente eu não sou tão inteligente. Não, realmente eu não preciso sonhar em ir para o exterior e fazer missões, porque eu não sei falar nem bem o português, eu vou aprender inglês. E a gente guarda, e a gente guarda, e a gente vai armazenando sonhos grandiosos e poderosos, porque a nossa visão foi sendo distorcida. A nossa visão foi sendo embaçada. Eu me deparo com o texto da palavra, quando o endemoniado de Gadareno, a Bíblia diz que era um menino, um homem, que ele era muito atormentado por espíritos malignos, de forma que correntes colocavam nas mãos deles, eram despedaçadas de tanta fúria do inferno sobre aquele homem, de tão carregado de espíritos malignos ele era, e as pessoas tentavam algemá-lo para controlar aquela opressão, mas nada podia detê-lo. Se esse homem imaginasse na sua história que o Filho de Deus entraria num barco, enfrentaria uma tempestade, a Bíblia diz que quando Jesus percebe a tempestade, ele dá uma ordem, declarando, repreendendo aquela tempestade. E dificilmente você vai ver em outra história Jesus repreendendo algo natural, algo da natureza, algo orgânico, porque a gente precisa saber discernir em qual guerra estamos, para a gente saber qual arma lutar, com qual arma guerrear. Às vezes a gente está lutando guerras espirituais com o raciocínio, com o planejamento, e o que a gente vai precisar é fazer dobrar o joelho no chão. E quantas vezes a gente está lidando com situações que é só encaixe, que é só conversa, e achando: Senhor, vai lá e guerreia por mim. Deus está dizendo: eu já te dei a resposta, eu já te dei a solução, eu já te dei sabedoria para resolver. E quando a gente percebe, Jesus está repreendendo a tempestade, porque ele está lutando contra uma potestade antes de estar lutando contra o vento, e ele atravessa aquela tempestade, repreende aquela potestade, tudo isso para encontrar com aquele homem e libertá-lo. A minha pergunta para você é: se ele soubesse
que o Filho de Deus enfrentaria toda essa jornada para encontrar com Ele, será que Ele se envolveria naquilo que Ele se envolveu de forma que fez com que Ele estivesse tão acorrentado, espiritualmente falando? Será que Ele se deixaria envolver, levar, conduzir, manipular, de forma que Ele ficasse tão atormentado? Se Ele soubesse que o Filho de Deus iria descer para ir ao encontro dEle e para libertá-lo de forma poderosa, que nenhuma outra armadilha conseguiu detê-lo, que nenhuma outra corrente conseguiu segurar. Ele agora estava livre de espíritos antigos. Ele agora se tornou testemunha do Evangelho na sua cidade. Quando eu olho para aquela mulher do poço, a gente acabou de cantar: dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Quando a gente olha para essa mulher, a gente encontra uma mulher que vai num horário que ela sabe que não tem muito fluxo, porque ela não se orgulha de quem ela se tornou. Então ela vai escondida para buscar um pouco de água na fonte, mas aquele dia seria um dia diferente, porque ela estava indo para encontrar com a verdadeira fonte. Será que se aquela mulher soubesse que a fonte de vida eterna encontraria com ela, será que ela teria se envolvido naquilo que ela se envolveu, de forma que ela tivesse tão sedenta, buscando saciar uma sede com 5 relacionamentos? Será que se ela soubesse, ela teria se envolvido com isso? Mas ela não sabia que ela era ela. E Jesus vira para ela e fala assim: se você soubesse com quem você está falando, é você quem me pediria água, e eu te daria da água da vida. Será que você pode agradecer ao Senhor aí? Obrigado, porque eu estou na fonte essa noite. Eu cheguei na fonte, eu estou aqui para minha família beber da água da vida, da água da eternidade. Obrigada, Senhor. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E por mais que na tua história você tenha nascido um bebezinho, né? Gente, eu tô com o meu caçulinha, ele tem 1 ano e pouco, é a coisa mais linda. Se deixar, eu fico só olhando para ele, brincando com ele de pique-pega. E a gente nasceu assim, ó, assim que Deus te fez, limpo, preservado, guardado, com um futuro brilhante, uma página em branco. Só que ao longo da nossa história, a gente vai ouvindo: não é para você. Não, mas menina, não, você não. Não, mas isso, aquilo, não, olha só para você, não. E a vida, e vai tudo ficando turvo. E as coisas vão ficando pesadas, e as coisas vão ficando embaraçadas. E você já vai acreditando naquilo que disseram, e tudo vai ficando tão embaçado. Até que o Senhor marca um encontro com você essa noite para te dizer: você está na fonte, e você pode ser limpo, restaurado, restabelecido. Você está no lugar onde tem água da vida para você se saciar. Você está no lugar onde você pode ser limpo de novo. E não existe pecado vermelho demais que o sangue do Cordeiro não possa limpar. E não existe distância muito grande que o sangue do Cordeiro não possa te atrair e te abraçar e te reintegrar para um sonho poderoso de Deus para a tua vida. Não existe limitação que a grandeza de Deus não possa cobrir. Não existe escassez que a provisão do Jeová Jireh não possa romper limites e barreiras. E o Senhor te chama porque o Filho do Deus vivo se esvaziou e não te ocupou em ficar na glória, mas desceu, enfrentou a cruz para te dizer: você é filho amado e por você valeu a pena. Mas aquela mulher não sabia que ela era ela. Que Jesus iria confundir acordos culturais antigos, porque os judeus não falavam com os samaritanos. Ele rompe todas essas regras. Ele não se preocupa em dar satisfação para ninguém. Ele vem. Teve uma vez que eu estava cantando aquela música 1000 graus. E o inimigo vai ao chão. E deu uma coisa assim no degrau. Eu falei assim: não sou eu que vou ao chão, não.
Nós estamos cantando outra letra. Se ela soubesse que o Senhor ia romper com esses paradigmas. Ela fala, mas você está falando comigo? E o Senhor marcou um encontro conosco essa noite. Ele veio falar com a gente, dizer, você é meu, porque eu te comprei com preço alto, impagável. Só o Filho de Deus, com seu próprio sangue, poderia te redimir, mas Ele fez para que você pudesse ter uma nova história, para que houvesse esperança para você. Ainda que seja uma árvore cortada, haverá esperança, porque a palavra de Deus é viva e não volta vazia, antes que cumpra o propósito pelo qual ela foi liberada. Então levanta e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aquela mulher não sabia que ela era ela, mas nessa noite o Senhor marcou encontro para que a gente saiba que foi por sua causa que Ele desceu. Foi por causa da história da tua família que a cruz valeu a pena. Foi para que você sentasse com Ele no céu. O céu ia ficar sem graça sem você. Ele preferiu ouvir o meu clamor, a minha canção aqui, quietinha no meu quarto, porque o meu bebê está dormindo. No lugar de ouvir os seres viventes e os anjos, Ele falou, eu prefiro ouvir o clamor baixinho da minha serva, que ora pelos filhos dela enquanto eles dormem. Eu prefiro ouvir o som que sai embaçado com o choro. Eu prefiro ouvir, porque eu me importo com você, com a sua história, com o seu futuro. É para poder escrever uma nova história que eu vim. É porque você precisa de remédio que eu vim. Os curados não precisam, mas Ele é a fonte de água da vida eterna. Ele é o bálsamo de Gileade. Por isso Ele veio essa noite. Não se preocupe com o que você pode apresentar para Ele. Ele vira para aquela mulher e fala, se você soubesse com quem você está falando, é você quem pediria a água, e eu lhe daria a água da vida. Jeremias 1, versículo 4. O Senhor vira para Jeremias e fala, antes que eu te formasse, eu já te conheci. Será que você consegue ver aí na tua mente uma foto daquilo que o Senhor viu a teu respeito antes que você fosse formado no ventre da tua mãe? E o quão próximo disso eu estou? E quando a gente vai ler lá o versículo 16, se você puder colocar pra gente, versículo 6, Jeremias 1, versículo 6. Jeremias vai dizer, contudo, eu redargui, ó eterno Yahvé, eis que eu nem sei me expressar como convém, não passo de uma criança. Pode continuar. Entretanto o Senhor me orientou, não alegues que és muito jovem, a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te ordenar falarás. Jamais te sinta atemorizado diante deles, porque eu estou contigo, a fim de te proteger, assim diz Yahvé. Então o Senhor estendeu a sua mão e tocou a minha boca e declarou, eis que a partir de agora, agora eu coloco na tua boca as minhas palavras. Pode ler o versículo 9 ainda. A partir de agora eu coloco as minhas palavras na tua boca. E vê, eu hoje concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra, para arrancar e despedaçar e destruir e exterminar, mas também para edificar e plantar. Interessante que Jeremias, muitos estudos vão dizer que ele tinha entre 17 e 20 anos. Qual garoto de 17 anos que você disser, você já tá um rapaz, vai falar assim, não, mas eu sou só uma criança? Ninguém com 17 anos se acha criança. A galera já está assim, com 12, falando assim, eu já posso ir para os jovens, pastor? Eu já posso para a sala de jovens? Mas Jeremias estava com a visão dele completamente distorcida a respeito dele mesmo. E ele vira e fala, mas eu sou só uma criança. Agora sabe o que é curioso? Quando o Senhor
fala para ele: não, você não me fala isso. Eu toco em você. Deus não toca nos olhos de Jeremias, Ele toca na boca. Porque quando a gente está com a visão distorcida a nosso respeito, nós não falamos aquilo que vem de Deus. Nós não concordamos com as grandezas de Deus. Nós concordamos com as coisas pequenas. E Ele diz: eu hoje toco na tua boca e coloco as minhas palavras em você. Porque à medida que você conhecer, Jeremias, a minha presença e o que eu tenho para você, você se levanta com autoridade em situações com as quais antes você convivia. Nessa hora você está rompendo com isso e você destrói situações que vieram para te impedir de avançar, e você rompe com portas que vieram para te fazer cativo, porque eu te dou autoridade, Jeremias, à medida que você entende que eu sou, mas que você também é, e eu te dou autoridade para arrancar e destruir aquilo que veio contra a tua casa, aquilo que veio contra a tua história. Você desfaz essas flechas, você quebra esses grilhões e você se levanta, porque maior é o que está contigo do que o que está no mundo. Ei, não te mandei eu, seja forte, corajoso. O Senhor fala contigo nessa noite. Você recebe a autoridade da parte do Senhor. Mas você também recebe as minhas palavras para construir, para plantar. Você não vai deixar ninguém no caminho. Você vai voltar, você vai falar: não, vamos comigo para a igreja hoje. Porque lá você vai ser renovado, você vai ser fortalecido. Não vou te deixar em casa não, vamos lá no culto. Porque lá você vai ser revelado a você as coisas grandes de Deus. Não, eu não vou te deixar para trás. Eu não vou desistir de você. E ninguém da nossa casa vai ficar para trás. Porque nós não deixaremos no caminho, nós vamos voltar lá e vamos tomar pela mão. E vamos construir cada uma dessas pessoas pouco a pouco. Porque o Senhor nos dá autoridade para isso. Ah, Jeremias, eu toco a sua boca, porque muito além de você entender, a sua fé vai falar. A sua fé vai falar. Quando Ezequiel está diante do vale, o Senhor vira para ele e fala: profetiza, filho do homem. E Ezequiel começa a dizer: eu declarei como se me foi dado ordem, porque a sua fé precisa falar. Você não pode só crer que Deus vai fazer, a sua fé precisa falar para o mundo espiritual. Eu creio num Deus vivo, eu não vou arredar. Eu creio num Deus vivo, eu não vou retroceder. Se Deus me falou, eu fico com o que Deus me falou, porque passarão céus e terra, mas as palavras do meu Deus jamais passarão. Então eu vou ficar aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos esperando, porque eu não espero em qualquer um, eu espero no Deus vivo. E de geração em geração foi provada a sua fidelidade. Por isso eu não vou voltar, mas eu vou ficar para ver um Deus fiel ser fiel na minha história, na minha casa. Um Deus fiel ser fiel na minha história e na minha casa. Não permita que na tua vez não foi bem assim. Não acorde deixando rolar. Outro dia eu estava de férias com a minha menina na praia. A gente estava numa casa que tinha 2º andar. E eu estou dando de mamar aqui pro meu caçulinha. Ela subiu a escada para falar comigo. E falou não sei o que. E ela assim, ela vai e volta a ser, né, uma velocidade, né? E ela foi, quando ela ia descer instinto de mãe, eu falei: Esté, cuidado com a isca. Eu ouço assim. Peguei o Judá com uma madeira, cheguei. Ela estava assim: tudo bem, irmão? Se ela pudesse dizer assim: quero mais uma vez, de novo. Eu: Esther, tudo bem. E ela achou super radical, ela achou ótimo. Por ela, aquela escada ali não viraria uma escada, seria uma rampa, uma espécie de escada rolante sem eletricidade. A verdade é que para descer, para piorar, não precisa de esforço, é só não fazer nada. Você já percebeu isso? E a gente tem que avançar. O reino é tomado por esforço. E cada novo dia você levanta: Senhor, eu estou me levantando, mas comigo estão os teus anjos. A tua palavra diz: o Senhor dará ordem aos teus anjos para me guardar. Os meus filhos já foram para a faculdade, mas eles estão com os teus anjos também. Eu declaro que 1000 cairão ao lado deles, 10.000 à direita, mas eles não serão atingidos, porque eles têm uma mãe que ora, porque eles têm uma mulher intercessora, porque na minha casa eu sou sacerdote e eu me levanto na autoridade. Eu declaro que o Senhor vai à nossa frente e não existe flecha do inferno que pode nos tocar, porque o escudo do Senhor é poderoso para cuidar, para
proteger, para sitiar. Maior é o que está conosco, e agindo o Senhor, ninguém impedirá. Ninguém impedirá. Eu não sabia que eu era eu. Quando a gente lê Êxodo 3, a partir do versículo 17, a partir do versículo 7, eu estou adicionando um aí em tudo, né? 16, 17. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Você pode acompanhar com a gente aqui em cima até o 14. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também contemplou a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas das terras do Egito? Assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Essa é a prova de que sou eu quem te envia. Quando te fizeres o povo sair do Egito, vós prestarei culto a Deus nesse monte. Porém Moisés acrescentou: quando eu for aos filhos de Israel e comunicar, o Deus dos vossos pais me enviou até vós, e me questionarem: qual é o seu nome que deverei dizer? Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Tem uma versão que fala: eu sou o que sou e serei o que serei. É interessante que Moisés recebe um chamado poderoso de Deus, sendo que antes ele mesmo feriu um dos egípcios. Já estava dentro de Moisés o chamado do Senhor. Mas agora ele olha e fala: quem sou eu para o Senhor me enviar? Mas logo eu, Senhor. Quantos de nós ficamos atemorizados quando nós nos tornamos a resposta da nossa própria oração? Senhor, acalma essa casa. O Senhor fala: então acalma você. Poxa, Senhor, mas poxa, Deus está meio assim hoje. Vou até terminar aqui a sala de oração, porque hoje vai vir só a lapada. Senhor, muda a vida dele. O Senhor está falando assim: a hora que você mudar a sua, ele vai mudar dele assim, ó. Vai até crer em mim, porque para mudar você, só Deus vivo. Quantas vezes a gente se viu sendo apontado por Deus como resposta da nossa própria oração? E Moisés está vivendo essa situação, ele fala: não, mas espera aí. E no final, quando ele fala: tudo bem, mas quando eu chegar diante deles, eu disser que o Senhor dos nossos pais nos enviou, qual nome eu vou dizer a eles? E a gente percebe que é porque Moisés não sabia a resposta dessa pergunta que ele fez a Deus. Ele não sabia quem ele era. Porque Moisés não conhecia que o sou que sou estava enviando ele. Ele não se achou capaz. Ele não se achou pronto. E o Senhor responde para ele: tá, então eu vou ser bem objetivo com você. Fala que o eu sou. Fala lá que o eu sou te enviou. Mas quando Deus poderia falar: olha, fala para eles que o mesmo Deus que vai libertar eles das mãos de Faraó também vai abrir o mar vermelho, e o povo vai passar com os pés enxutos. E essa mesma água que eu tirei para que o meu povo pudesse passar com o pé seco, vai matar os seus perseguidores, vai matar Faraó, os seus carros e cavalheiros. A mesma água que virou livramento para o povo vai ser arma no coração de seus inimigos, e eles vão ver pela última vez aqueles que os perseguiam, porque eles vão estar na frente, mas os inimigos estarão mergulhados, afogados com a mesma água que eu tirei para livrar vocês. Com essa água eu vou usar para desfazer os seus inimigos. Eu sou o maná que vai cair no meio do deserto, eu sou a coluna de fogo que vai brilhar durante a noite, mas eu também serei a nuvem que vai proteger vocês no meio do sol ardente do deserto.
deserto. Eu sou a provisão. E os sapatos não vão se esgotar. A roupa vai crescer. A roupa de um menino de 1 ano vai caber no menino de 10 anos. Porque eu sou o que eu sou. E eu não preciso dar satisfação para o homem. Eu sou Jeová Jireh, Jeová Rafá, o Jeová Shammah, o Emanuel é o meu nome. Jesus, a estrela da manhã, a raiz de Davi, que venceu. Sou eu que venci batalhas poderosas, e nessa eu também vencerei. Mas ele resume isso tudo e fala: eu sou o que eu sou. E à medida que eu conheço a grandeza do Senhor, eu conheço o tamanho do que Ele tem para mim. E quanto mais eu entendo que não existe limites para Deus agir, não existe barreiras, não existe regra da física que consiga explicar Pedro andar sobre as águas. Mas Jesus está nem aí, Ele fala: vem. E se Pedro crê, Pedro anda pelas águas, porque basta uma palavra do Senhor. E a física concebe um nó, não tem cálculo que explica, não existe raciocínio. No final as pessoas vão te perguntar: como isso aconteceu com você? Como você cresceu tanto? Como você chegou até aqui? Como vocês se recuperaram? Se deram perdão? Como que vocês se refizeram? O casamento de vocês estava destruído. Como assim? Como assim? Você vai dizer: o eu sou o que sou entrou na minha história. O eu sou o que sou lutou a minha guerra. Eu não posso explicar, mas eu vivi milagre poderoso, porque eu estou debaixo da autoridade de um Deus sem barreira, sem limite, que pode usar qualquer recurso que Ele quiser, qualquer homem na face da terra, para te abençoar, para entrar na tua causa. E quanto mais a gente entende isso, os nossos sonhos que tínhamos armazenado, a gente começa a retomar, pegá-los de volta. Talvez você cresceu numa família que os seus pais bebiam, numa família de agressão, mas quando você entrou nessa casa, você conheceu um Deus vivo e você começou a pegar de volta o sonho de casar antigo que você tinha, de reconstruir uma família. Você pegou de volta, você voltou a acreditar que o casamento pode ser para sempre, porque você conheceu o eu sou o que sou. E à medida que você conheceu a glória de Deus, você começou a se ver chegando nas nações da terra, pregando o evangelho através da medicina, através da enfermaria, o Senhor te levantando como uma porta viva, como uma boca viva na tua faculdade, no teu trabalho, porque você conheceu um Deus vivo, que não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Os deuses construídos por mãos humanas, eles têm mãos, mas não apalpam. Eles têm olhos, mas não veem. Nós estamos diante do único Deus, Yahvé. E não há outro. E não existe potestade tão fortalecida, exércitos estrangeiros que possam ficar de pé diante de um Deus que guerreia a tua guerra. O Senhor dos exércitos é aquele que está na tua causa. E à medida que você marcha no nome do Senhor, os enfermos são curados. À medida que você marcha na autoridade do Senhor, exércitos que vieram contra você batem em retirada. A palavra diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor? É você, sou eu. Quem é a igreja do Senhor? É a tua casa, são os teus filhos. A igreja do Senhor somos nós. Bem aqui, de pé, porque Ele é quem nos sustenta, a rocha eterna, Jesus, Yeshua HaMashiach. E na autoridade dEle, nós voltamos a sonhar e temos gás para acreditar de novo, porque não caminhamos no nosso nome, caminhamos no nome do grande eu sou. É o que eu vou dizer a eles. Qual o nome eu dou a eles? O Senhor vira para ele e fala: eu sou o que sou. Quando a gente lê lá em Juízes, se pudesse abrir comigo, Juízes 6, versículo 16. Perdão, do 11 ao 16. O anjo de Yahvé veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra e pertencia a Yosh ben
Aviezer, Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-los dos midianitas. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Yahvé está contigo, o valente guerreiro. Ao que Gideão declarou: Ah, meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam, quando afirmam: nos fez Yahvé subir do Egito, entretanto agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? Vou abrir um parênteses, se você puder abrir lá o versículo 1, Juízes 6, versículo 1. A gente está falando da pergunta de Gideão: mas por que nos sobreveio? A palavra diz: novamente o povo de Israel fez o quê? Pecou contra Yahvé, o Senhor, e por esse motivo ele os entregou nas mãos dos midianitas. Então às vezes você vai ouvir alguém falar: ah, mas se Deus é um Deus justo, por que está acontecendo isso tudo? É porque Ele é justo que está acontecendo isso tudo. Então vamos lá, Juízes 6, 12, 13, por aí onde a gente estava. Ele falou: por que nos sobreveio? Pode ler o 14. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Ai de mim, meu Senhor, contestou-lhe Gideão. Como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas Yahvé lhe afirmou: eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas como se fossem um só homem. Aleluia. Interessante que nós estamos lendo a história de Gideão, e a palavra diz que o povo era saqueado, era roubado na sua colheita, toda hora, toda vez de novo. E Gideão, já chateado com isso, ele está escondido. Ele está ali malhando o trigo, mas no lugar de prensar uva, tentando enganar, tentando, atrasar a ação aí dos seus inimigos. E a palavra diz que para aquele homem amedrontado, intimidado, acovardado, o anjo do Senhor aparece a ele e se assenta ali e fala: o Senhor é contigo. E o que o Senhor chama ele? Poderoso guerreiro. Porque Deus nunca vai falar a partir daquilo que estamos sentindo, mas Ele vai concordar com aquilo que Ele conheceu antes de te formar no ventre da tua mãe. E à medida que você se parece com isso, você vai ver isso acontecer. Talvez hoje o Senhor está te dizendo: a tua família será bendita, e você fala: é isso mesmo, porque eu tenho orado, eu tenho semeado, eu tenho sido bênção na minha casa. Mas às vezes não, você vai falar assim: como isso vai acontecer? Porque eu estou no outro lado da montanha. Mas o Senhor sempre vai falar com você a teu respeito, a partir daquilo que Ele vê a teu respeito, a partir daquilo que Ele sabe que você foi feito para se tornar, a partir daquilo que Ele conheceu antes de te colocar na era cronológica, antes de te colocar no ventre da tua mãe. E Ele vira para aquele homem que nem ele dava nada para ele mesmo e fala: você é o meu guerreiro, você é o meu escolhido. De novo, Gideão, você é a resposta da sua própria oração. E Gideão, a partir desse momento, vai começar a viver. Sabe por quê? Você não começa a viver na hora que a sua mãe te dá a luz, mas você começa a viver a hora que você entende por que você nasceu. Você não nasce, você não estreia, você não toma vida a partir do momento em que lá na maternidade é dada a data. Não, é a partir do momento em que você sabe o propósito de Deus para você, a partir do momento em que você sabe por que você veio, que o Senhor te trouxe como resposta nessa geração. É a partir desse momento que você se levanta e começa a viver tudo o que Deus sonhou, tudo aquilo que Ele conheceu antes de formar no ventre da tua mãe. Você fala: é comigo que o Senhor pode contar, é a minha casa que o Senhor pode habitar, sou eu não tenho medo, porque eu não vou na minha força, mas é na fraqueza do meu ser que o poder do Senhor vai se aperfeiçoar na minha vida. Conta comigo, eu sou o teu poderoso guerreiro. O anjo vira para ele, parece piada. Poderoso guerreiro, ele deve ter se assustado porque ele estava escondido.
A partir de hoje, Gideão, essa história aqui acabou. A partir de hoje, Gideão, se esconder não vai fazer mais parte da tua vida. A partir de hoje, Gideão, é você quem vai reescrever a história do teu povo. A partir de hoje, Gideão, você não vai mais precisar conviver com o teu inimigo, mas você vai botar ele para fora. É você quem vai avançar e ele vai retroceder. É você quem vai atacar o teu inimigo e não será atacado. É você que vai se antecipar pela tua casa em oração, e o Senhor vai te dar estratégias te antecipando, e tudo aquilo que o inimigo planejou não vai prosperar, porque a palavra do Senhor diz em Isaías 54:17: nenhuma arma forjada vai prevalecer contra você, e é desse modo que você vai viver, porque a palavra do Senhor é viva e não volta vazia antes que cumpra o propósito pelo qual ela foi liberada. Assim você se levanta de manhã, porque você não está intimidado, mas você é o guerreiro que Deus chamou para ser, e é no nome dele que você luta. Por isso você tem força para avançar. Poderoso guerreiro, é com você que eu estou falando, Gideão. Só você sabe os inimigos que você tem enfrentado. E quando é dentro de casa, parece que é um kriptonita. Enfraquece, confronta. E o inimigo, ele ama confrontar a fé. Ah, mas foi isso mesmo que Deus disse? Você vai morrer se você comer do fruto? É isso mesmo que Deus disse? Se você pecar, você vai perder a alegria? Não. É isso mesmo que Deus disse? Olha só, você está indo ali, ó, entregar-lhe a comida para ajudar na casa, e o Jeová Jirê. E olha só a sua situação, você tem orado por essa cura já é o 4º ano, né? E quem vive para ver, vai ver o Deus fiel ser fiel mais uma vez. Porque o seu caráter é provado. Na verdade, o Senhor vira e fala assim: fazer prova de mim. É como se Ele estivesse falando: vai, bota a mão no fogo por mim. Eu quero me aparecer na tua casa. Deixa eu aparecer na tua história. Deixa eu intervir, deixa eu entrar. Quantas vezes a gente entra muito em cena? Não, deixa comigo, Senhor. Peraí. E o Senhor está falando assim: ei, posso ir? Posso fazer? Me chama, me chama, me chama, clama pelo meu nome, vai. Levanta o clamor aí nessa casa, está difícil, está chorando. Ei, abre essa boca, chama por mim. Eu quero te fazer guerreiro, eu quero te fazer forte, Gideão. Eu desci para entrar nessa história, e você não só vai ter a tua história mudada, e esse trigo não vai ser mais malhado aqui, mas você vai libertar todo o teu povo, porque tudo que Deus faz é grandioso, transborda, multiplica. A bênção de Deus vai vir sobre você, mas não vai ficar sobre você não. Ela vai te empurrar para se tornar uma bênção, e você vai se tornando uma fonte de bênção na tua casa, mas na casa dos teus familiares, na família dos teus amigos, no casamento da tua colega de trabalho, porque a glória de Deus, ela contagia, a unção contagia, e quando você vê, você é uma fonte. A palavra diz: no teu interior fluirão rios de águas vivas. E quando você vê, você está pegando fogo no Senhor, porque foi isso que Ele conheceu quando te viu antes de formar no ventre da tua mãe. Foi isso que Ele conheceu. Versículo 16, a palavra diz que Gideão vai destruir os inimigos dele como um só homem. É interessante que quando a gente vai ler em seguida, você pode depois ler em casa com calma, a palavra diz que agora eles começam a juntar o povo ali. E eles recebem uma direção de Deus para destruir os altares que eram feitos a Baal. Então Gideão vai com alguns homens e destrói aqueles altares durante a noite. E no outro dia eles vêm e percebem que foi Gideão que destruiu os altares, e começa aquela discussão. Não, então vai lá e fala para o teu filho. Eles dizem para o pai de Gideão: vai lá, fala para o teu filho que ele vai precisar pagar. Não, vamos matar ele. E o pai de Gideão fala assim: vocês vão lutar por Baal ou não? Que Baal lute por ele. E agora todo mundo jurou a morte de Gideão em nome de Baal. Esse aí não vai ficar de pé, porque Baal vai desfazer com ele. É interessante que eles agora vêm para assistir o que vai acontecer com Gideão. E o que acontece com o exército inimigo a Gideão? Se unem.
E o que Deus tinha falado para ele no versículo 16? Você vai matar eles como um só. Existem coisas que o inimigo está arquitetando e ele está achando que vai te atrapalhar, mas na verdade ele está te empurrando para o cumprimento da palavra. Ele está te conduzindo para o cumprimento da promessa. Deus já viu que isso vai acontecer, Deus já te disse, já te preparou. Eles só estão se alinhando para que Deus faça aquilo que Ele te prometeu ser cumprido diante dos teus próprios olhos. Quando o inimigo acha que te destruiu, assinando aquele diagnóstico sobre você, Deus está dizendo assim: pode deixar, porque ele vai conhecer o Jeová Rafá na vida dele, e ele vai saber que eu curo todo diagnóstico, eu curo qualquer história. E é interessante que quando Deus chama Gideão, ele fala: não, eu sou o menor, a minha família é a mais pobre. E eu me lembro de Lázaro enterrado 4 dias, as pessoas dizendo para o Senhor: não, ele já está ruim, já deixa para lá. Mas naquele dia Lázaro estava recebendo o chamado de Deus, como Gideão também estava recebendo. E Jesus chega diante do túmulo e ele fala: tira a pedra e deixa-o ir. Aí vem Lázaro todo atado, porque ele foi preparado para ficar lá dentro. Ele foi arrumado, ele foi embalsamado, ele está no procedimento para permanecer ali, para ficar lá dentro. E é como se ele tivesse coisas amarrando, mas o Senhor Jesus vira e fala assim: desatai-o. E quando eu olho para Gideão dizendo: mas eu tenho uma família pobre, não, mas eu sou o menor na minha casa, é como se Gideão dissesse: mas eu estou todo amarrado, eu sei que o Senhor me vê como guerreiro, mas essa situação me empreende, ela me impede de avançar. Só que diante do túmulo, Jesus chama: Lázaro, vem para fora. E não existe morte de 4 dias que possa prevalecer diante da voz do Senhor, que tem as chaves da morte, do inferno nas mãos. E quando ele chama, Lázaro tem que sair, mas Jesus vira e fala: desatai-o, desfaz da tua vida aquilo que te impede de viver o novo que eu tenho, porque isso não pertence mais à tua história. Lázaro está todo amarrado, o que aponta para a morte, aponta para túmulo. Mas Jesus fala: ele não vai mais precisar disso. Pode desenrolar, pode tirar, pode cortar. E o Senhor está te dizendo nessa noite: tira tudo aquilo que pertencia à versão anterior, à versão fraca, intimidada. Tira da tua vida tudo aquilo que apontava para você continuar retido, estagnado. Eu tenho um tempo novo, eu estou te chamando como chamei a Gideão. Eu desci do céu, eu desci da glória, eu vim ao teu encontro para te dizer: você é guerreiro poderoso. Eu entro hoje na tua história e eu tenho um novo tempo para o teu povo. Desatai-o e deixai-o ir. Tira de volta de você tudo aquilo que o inimigo usa de âncora para dizer que você não vai avançar. Não, já não há condenação para os filhos de Deus. Tira da tua vida tudo aquilo que ele está alegando que você não pode alcançar, porque você não é digno. O sangue do Cordeiro te justifica, te limpa, te levanta. Nesta noite, Lázaro, sai para fora. Para fora. Eu tenho um novo tempo. Eu cheguei na tua história. Acabou. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Desatai-o. Será que você pode profeticamente aí começar a cortar da tua mente, dos teus pensamentos, das tuas palavras, aquilo que não pertence mais ao que você consegue ver, que está na tua frente, que Deus sonhou para você antes da fundação do mundo. Aquilo que não pertence mais ao mood que você vai caminhar daqui para frente. Aquilo que não fala, não tem mais a ver, não aponta mais para aquilo que está diante de você. Sim, deixando para trás as coisas que ficam e avançando para o alvo. É tempo de avanço. Diga ao povo de Israel que marche. O Senhor te levanta para te conduzir. Desatai-o e deixai-o ir. Tira o teu foco do teu passado.
O teu passado fala para o que você viveu, mas o teu futuro, o Senhor está escrevendo de acordo com aquilo que Ele conheceu antes de formar no ventre da tua mãe. E o quão próximo disso eu me levanto nessa noite, eu falo: Senhor, eu quero isso, eu quero viver essa realidade. Eu estou indo para lá, Senhor, é com a minha casa que o Senhor pode contar. Eu estou indo na velocidade do Teu Espírito, e tudo aquilo que tentava dificultar a minha velocidade, eu me desvencio, eu tiro, eu solto, eu arranco. Senhor, eu quero que os meus filhos sejam profetas na Tua casa. Atos 2 vai dizer: nos últimos dias eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizarão. Prepare-se para ver os teus filhos se levantando como profeta na tua casa, dizendo: mamãe, eu já orei hoje e Deus vai prover para a gente financeiramente. Mamãe, eu orei hoje, Deus vai curar a gente. Mamãe, eu recebi um sonho que Deus vinha na nossa história. Os filhos e as filhas serão profetas por causa da unção do Senhor na tua casa. O eu sou o que sou marcou encontro conosco nessa noite. Eu sou o menor. E eles derrubam o altar. Versículo 33. Você não precisa ler, e eu quero ler o 34. Eles tocam a buzina. Nós estamos diante de um exército sem espadas. Deixa eu te falar, a nossa luta não é contra carne e sangue. Deixa as suas próprias espadas no chão. O Senhor vai te dar espadas novas, uma nova sabedoria, uma paciência que você não vai se reconhecer, uma nova graça para orar, para crer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você vai se levantar numa força para lutar contra o pecado. Porque quando você estiver diante da mesma tentação de sempre, você vai clamar pelo nome de Jesus. E não existe tentação tão poderosa quanto o nome daquele que te guarda, que te livra. A palavra diz: Ele te livra lá do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Laços que antes eram certeiros na tua vida vão começar a falhar, porque você vai viver a intervenção do eu sou o que sou na tua história, e você vai se levantar e o inimigo vai precisar recalcular a rota com você, porque ele vai se ver surpreendido, porque em lugares que você caía, você não vai cair mais, em situações que você ficava parado, você não vai ficar mais. O Senhor te chama, tu és o poderoso guerreiro. Estamos diante de um exército sem espadas, então o Espírito de Yahvé tomou pleno controle de Gideão e o fez tocar o chofar. Tem outra versão que diz: e revestiu o Senhor a Gideão, e o Espírito Santo revestiu a Gideão. Você está pronto para ser revestido do Espírito Santo? Quando eu sou revestido do Espírito Santo, aquilo que eu não conseguia, mesmo apesar de todo esforço, eu agora começo a conseguir. Orações que antes eu fazia e eu mesmo chorava porque não consegui fazer, manter votos, oração e jejum, que antes eu falava: Senhor, eu quero vencer, eu quero lutar, mas eu não consigo. O Senhor diz: eu vou revestir a tua vida com o Espírito Santo. A palavra diz: o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Não queira entrar em guerra sem o revestimento do Espírito Santo, mas nessa noite o Senhor marcou encontro para que você seja revestido de poder, de graça, revestido com autoridade, revestido com as palavras de vida eterna, revestido com armas que você não tinha antes, revestido para que você seja como o guerreiro que Ele sonhou para você, porque a palavra diz: como o homem se vê, assim ele é. Enquanto o Senhor muda a tua realidade na tua mente, você se posiciona diferente, porque você sabe que você não está caminhando no teu nome. Gideão é revestido, pode colocar para a gente 34, revestido pela unção do Espírito Santo, e fez tocar o chofar e a trombeta de convocação, conclamando assim todos os abiesitas para segui-lo. Pode continuar. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando as armas, e também a Ser, Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. Então Gideão rogou a Deus: se vais de fato, salva por intermédio de Israel. Agora a gente vai lá para Juízes, e eu vou fechar com Juízes capítulo 7, a partir do versículo 20.
E em seguida os 3 grupos de soldados igualmente tocaram o chofar, as trombetas, e despedaçaram os jarros que carregavam, empunhando as tochas com a mão esquerda e os chofares, as trombetas com a mão direita, e exclamaram em uníssono: a espada por Iavé e por Gideão. E todos se mantiveram imóveis, cada um no seu lugar ao redor do acampamento. Todo o arraial então se agitou e gritando, os midianitas se puseram desesperadamente em fuga. Enquanto os 300 homens soavam os chofares, as trombetas, e Iavé, o Senhor, fez que em todo o acampamento do inimigo cada um voltasse a espada contra o seu próprio companheiro. Todos fugiram apavorados até Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, nas vizinhanças de Tabate. Você pode pular lá para o versículo 25. Tomaram como prisioneiro 2 príncipes midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. 2 coisas. Eles agora estão em unidade. Lembre-se disso. Sempre que Deus te der uma ordem, não vai ser para rebelião, para divisão, vai ser para submissão, para obediência, para unidade, para comunhão. Quanto mais Deus te ungir, mais submisso você deve se tornar. E quanto mais Deus te levantar, mais obediente você vai precisar ser. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. E eles estão em unidade. E a palavra diz que à medida que eles tocam o chofar e eles quebram o vaso, os inimigos ouvem aquele estrondo. Porque tudo que você faz em obediência, Deus multiplica o pouco e se torna algo poderoso. O som de 300 homens diante de exércitos grandiosos. Você sabia que foi a vez que menos homens mataram mais homens da história? Foi a vez que mataram uma quantidade de pessoas maior com um menor grupo. Foi nessa vez de Gideão. E a história vai dizer que quando eles fazem aquilo, Deus, Ele sempre abençoa aquele que está em obediência. E Ele pega uma coisa que parecia boba, que não faria diferença, e aquele som fica estrondoso para aquele exército, de forma que eles ficam tão atordoados, que eles se confundem, matam uns aos outros. Deixa eu declarar uma palavra para a tua vida: os teus inimigos serão confundidos, e as estratégias que vieram para te matar, eles serão guerreiros uns contra os outros. Eles se apressarão para se autodestruir. E aquilo que as pessoas disseram e uniram-se, e situações espirituais vieram para destruir. Agora a gente acaba com ele. Agora vamos sentar para assistir. O Senhor vai confundir seus diagnósticos, vai confundir o planejamento, vai confundir a aposta deles, e eles mesmos vão se engalfunhar. E você não vai precisar fazer força, mas você vai assistir a destruição daquilo que veio para te destruir. Quando as pessoas te invejaram e fizeram obras de feitiçaria contra você, elas vão ver que não deu certo e vão voltar para servir o teu Deus. Porque elas vão dizer: meu Deus, não funcionou, então eu quero servir o Deus desse cara. O Deus dele é mais poderoso que o meu. Eu desisto, eu largo mão. E você vai se tornar referência e testemunha. E a palavra diz que os exércitos inimigos guerrearam e mataram entre si. Mas o que eu acho tão poderoso é no versículo 25, quando eles dizem: eles pegaram 2 príncipes do exército inimigo, e um deles eles mataram aonde? No lagar. O lugar que era lugar de intimidação, onde Gideão estava escondido, um lugar que representava medo, o lugar que representava perda, aquele mesmo lugar, aquela mesma situação que o inimigo usou para abaixar a tua cabeça, o Senhor vai usar para levantar a tua cabeça. Levanta, filho amado, a tua cabeça. Eu estou entrando nessa história. É nesse mesmo lugar de vergonha que haverá dupla honra. No lugar da vergonha eu vou levantar a dupla honra. Eu não só vou destruir os teus inimigos diante dos teus olhos, porque você está debaixo de obediência, você está sendo fiel ao Senhor, você não está se corrompendo, você não está desistindo, você não está sucumbindo à tentação. Levanta para ver que eu vou te devolver para o mesmo lugar onde o teu inimigo te afrontou, e você vai erguer a cabeça do teu inimigo diante das suas mãos, porque eu sou Deus vivo, fiel para cumprir o que eu te prometi. Se eu falei que eu vou libertar você, eu farei você viver a tua libertação, porque eu sou o que eu sou.
Você pode se colocar de pé no teu lugar. Eu sou o que eu sou. E quanto mais eu descubro quem o Senhor é, maiores os meus sonhos se tornam. E mais distante vai chegar a minha altura, a minha velocidade, meu alcance. E mais longe eu volto a sonhar que posso chegar, que posso correr. E mais distâncias eu consigo viver alcançando. E cada vez com menos barreiras, com menos fronteiras. E cada vez mais aquilo que você pensou que era grandioso demais para você vai se tornar tão pequeno, vai se tornar tão simples diante da grandeza daquilo que você tem. O Senhor tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua história. Nessa noite da família, o Senhor está te dizendo: aumenta as tuas expectativas por aquilo que eu posso fazer na tua casa. Aumenta a tua expectativa por aquilo que eu posso fazer interferindo, curando, restaurando, porque eu sou o que eu sou. E no lugar onde você chorava, clamando pelo meu nome, você vai celebrar. Você vai voltar e vai dizer: Senhor, é inacreditável aquilo que o Senhor fez. Será que você já se viu assim alguma vez na sua vida? Situações pelas quais você chorava. Depois você volta no altar e você fala assim: Ele mudou a minha história. Ele entrou na minha casa, Ele entrou na minha causa. Aquela situação que estava lá para ser resolvida diante do juiz, o juiz deferiu a minha situação. O juiz está a meu favor. O caso veio a meu favor. Situações que antes você falava assim: como que eu vou resolver isso? Eu já tentei de todo jeito. E você já leu livros estratégicos e você fala: Senhor, até aqui eu posso ir, mas eu não consigo ir mais. Você vai voltar nesse mesmo lugar e você vai dizer: aquilo que era limite para mim se tornou só um caminho de passagem. Eu passo por ali e eu olho, isso não pertence mais a mim. O Senhor desatou as minhas amarras. O Senhor desatou aquilo que veio para apontar morte, para apontar falta de sucesso, para apontar decadência. O Senhor tirou da minha história e eu hoje posso viver tudo aquilo que Ele conheceu a meu respeito antes de me formar no ventre da minha mãe. Nessa noite da família, eu sei que você tem pedidos de oração muito específicos. Eu sei que você tem várias áreas onde você deseja que o Senhor intervenha. Você pode aí começar a clamar a Ele nessa noite e dizer: Senhor, eu sei que Tu és o Jeová Jireh, mas o Senhor também é o Jeová Rafá. Eu sei que o Senhor pode fazer na minha história, mas Tu és também o Emanuel, Deus comigo. O Senhor não vai me dar instrução distante de mim. O Senhor caminha comigo no campo de batalha. O Senhor vai comigo para enfrentar esses inimigos. Amanhã de manhã, numa segunda-feira, em que eu começo uma semana enfrentando os meus gigantes, eu não estou lutando sozinha, mas cada pedra nas minhas mãos vai ser lançada na força do Senhor, e o Senhor vai mirar na testa do gigante, porque eu reconheço que sem o Senhor eu nada posso fazer. Nesta noite nós erguemos o Teu nome, porque Tu és o grande eu sou, mas o Senhor também é o grande eu sou na minha casa. O Senhor é o grande eu sou na vida dos meus filhos. O Senhor é o grande eu sou na minha história, nas minhas finanças, no meu casamento. Eu reconheço o Teu nome, eu reconheço a Tua grandeza, eu celebro o Teu nome e eu te clamo, ó Jesus e Yeshua HaMashiach. Toca, muda, transforma. E nós queremos orar por você que quer tomar esse posicionamento de guerreiro poderoso. O Senhor te chama como Ele chamou a Gideão. E o Senhor está dizendo: você não tem ideia do que eu ainda tenho reservado para você. Você não faz a menor ideia. Você acha que você já chegou muito longe, mas os meus sonhos sempre vão ser maiores que os teus. Vem, 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 Gideão. Vem conhecer a grandeza do que eu tenho para você essa noite. Ei, Gideão, deixa eu te revelar a grandeza daquilo que eu tenho para tua casa. E aquilo que parecia falido, a palavra diz: ainda que esteja morto, viverá. Eu sopro fôlego de vida no meio do vale de ossos secos, e eles se levantam como um exército poderoso, como um exército poderoso. E aquilo que era fraqueza vai se tornar força na tua casa, força na tua história. Sim, sim, clame ao Senhor, clame pela intervenção do Senhor. Jesus, Tu és o grande eu sou, e não existe situação complicada demais que o Senhor não possa tocar. A Tua mão toca onde as mãos do médico não alcançam.
Senhor, a tua mão chega onde o raciocínio humano não pode tocar, não pode conhecer. Nós declaramos a intervenção, a restauração. Nós declaramos o romper do Senhor. E declaramos que nessa noite o Senhor não só nos levanta como guerreiros poderosos, mas o nosso povo está sendo livre. Gerações estão vivendo uma nova história. O rumo da nossa história está sendo contornado pela interferência do Teu Espírito Santo. O Senhor está revestindo os Teus gideões nessa noite. Nós abençoamos o Teu povo e declaramos: é um novo tempo. Começa a contar a partir daqui. O Senhor te levanta, te fortalece. O Senhor ressignifica a tua história, e no lugar da vergonha, o Senhor declara dupla honra, dupla honra, dupla honra. E onde era motivo de choro, vai se tornar um motivo do teu testemunho. Nós te abençoamos com toda a sorte de bênção nessa noite, e nós profeticamente te desatamos e declaramos: esse lugar não pertence mais a você, essa realidade não vai ser mais a tua. O Senhor te diz: levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Nós te abençoamos e declaramos o romper poderoso do Senhor, a multiplicação que só Ele pode trazer sobre os teus 5 pães, sobre os teus 2 peixinhos. O Senhor está interferindo agora, enquanto você clama pelo nome do Senhor. O grande eu sou, Tu és o grande eu sou, Tu és o grande eu sou. Sim, clame a Ele. Clame pelo nome dEle. Não há outro como Tu, Senhor. Não há outro como Tu, Senhor.